Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade promovida pelo Museu Virtual da Força Expedicionária Brasileira. Hoje temos a honra, a alegria de recebermos aqui na nossa sala o professor Dr. Francisco César Ferraz, e o professor, assim, desde já, e mais uma vez, agradecemos imensamente pela enorme contribuição que o senhor tem dado, não só a este projeto, né, liderado pela Silmara, mas, creio eu, né, uma contribuição à memória e à história dos nossos veteranos e ao meio acadêmico e à sociedade brasileira. Né? Desde já, muito obrigado mais uma vez. Tá? Bem, o professor Dr. Francisco César Ferraz vai nos apresentar hoje a palestra intitulada Veteranos Brasileiros da Segunda Guerra Mundial, Memória e Esquecimento. O professor Francisco, ele é professor associado no Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, foi visiting scholar na Universidade do Tennessee, em Knoxville, entre 2011 e 2012, e professor visitante na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, entre 2019 e 2020. Graduado pela Universidade Estadual Paulista, em 1988, doutorou-se pela Universidade de São Paulo no ano de 2003, pesquisando a reinserção social e a memória coletiva dos veteranos brasileiros da Segunda Guerra Mundial. Suas áreas de pesquisa concentram-se nas Forças Armadas e na política brasileira, nas relações cívico-militares, na Segunda Guerra Mundial e na história militar. É autor dos livros Segunda Guerra Mundial, pela editora Contexto, A Guerra que Não Acabou, a reintegração social dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, 1945 ao ano 2000. Esse livro foi editado pela editora da Universidade Estadual de Londrina. E, finalmente, Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, trabalho editado pela editora Jorge Zahar. Professor Francisco, então, passo ao senhor a palavra, esteja à vontade, muito agradecidos estamos. Bom, gostaria, antes de mais nada, agradecer ao convite feito pelo Museu Virtual da FEB, a Silmara, ao Raul, ao Alexandre e a todos os que estão aqui assistindo. Para mim é uma honra estar aqui e poder participar e colaborar com essa iniciativa que eu acho extremamente importante, ainda mais nos nossos dias. E quanto mais nós lembrarmos que deve ser lembrado, nós estaremos combatendo o bom combate. Então, eu agora vou passar para a parte específica, né, da palestra. Bom, é um dos temas menos conhecidos daqueles relativos à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o do que aconteceu com os ex-combatentes, o que aconteceu com os combatentes quando eles se tornaram ex-combatentes. Quando eles deixaram de ser pracinhas, eu não gosto muito desse termo, né? Acho esse diminutivo, mas é uma implicância minha, eu acho esse diminutivo um pouco... ele não respeita tanto aqueles que arriscaram suas vidas e desempenhar a pior parte, o pior dever de cidadania, que é o de defender a pátria com sangue. Então, o que aconteceu com esses expedicionários? O que aconteceu com esses combatentes depois que eles voltaram? Os estudos, e agora eu gostaria até de lembrar que durante muito tempo a gente falava assim, não, eles foram esquecidos, a Segunda Guerra Mundial, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi esquecida. Eu mesmo já escrevi muito sobre isso, dizendo que era um tema pouco falado.
E depois de uma pesquisa recente, é bom até eu anunciar isso, vou até aproveitar para anunciar isso. Depois de uma pesquisa recente, em que eu fiz um levantamento do que foi produzido entre 1945 e 2020, em termos de livros, capítulos de livros em obras coletivas, artigos em periódicos acadêmicos, artigos em periódicos profissionais militares, teses, dissertações, trabalhos completos em anais de eventos científicos, nós eu cheguei ao número de 2.676 títulos entre 1945 e 2020. Não é que eu parei em 2020, porque senão eu ia enlouquecer, porque, na verdade, eu já tinha feito um levantamento até 2015 e a coisa foi sempre aumentando. E esse número impressionante, na verdade, 85% dele, ele se expande a partir do ano 2000. Se expande a partir do início do século XXI. Então, hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não apenas da FEB, mas todas as formas de participação, como, por exemplo, a Batalha da Borracha na Amazônia, as questões étnicas entre súditos do eixo na região sul durante a Segunda Guerra Mundial, como que os torpedeamentos no litoral do Nordeste, as relações internacionais, as expressões culturais, as consequências, o pós-Segunda Guerra, e, inclusive, o que aconteceu com os estudos sobre reintegração social, hoje são esse ramo de estudos na historiografia, e não apenas de estudos de história, mas de relações internacionais, ciências políticas, até literatura e outras áreas que aparentemente teriam um pouco a ver com o estudo histórico da Segunda Guerra Mundial, mas tem a sua colaboração. E esse ramo de estudos, ele realmente está crescendo. Isso é bom saber. Mas, se o ramo de estudos está crescendo, foi porque também houve uma constatação, em um certo momento da história, de que esses atores principais dessa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que foram aqueles que realmente arriscaram as suas vidas, inclusive saindo do país, para vingar aqueles mortos nos naufrágios, para combater o nazifascismo e combater e não só combater, mas lembre-se, eles saíram também para matar alguém, para vencer o inimigo, se possível, sem matar, mas também para matar. Esse tipo que é algo que aconteceu com dezenas de milhões de combatentes de todo o mundo na Segunda Guerra Mundial. São civis, eram jovens, com sonhos, com namoradas, com estudos, com pretensões profissionais, com famílias, com amigos, com um passado ainda recente, e todos eles tiveram que interromper tudo isso para essa experiência extrema que é a guerra. E aí eles voltam. E essa volta, eles realmente foram esquecidos. Então, essa história dessa luta da memória contra o esquecimento, e o esquecimento e a memória não são apenas simbólicos, eles são concretos também, porque isso repercute na vida profissional, nos rendimentos da pessoa, na dificuldade de ganhar a vida depois de voltar da Segunda Guerra Mundial. É um pouco o que nós vamos ver aqui.
essa experiência, eu posso dizer que realmente ela foi marcada por esquecimento. E exatamente como uma espécie de resistência a esse esquecimento, principalmente nos últimos 30 anos, já no início dos anos, já nos anos 90, já começam a surgir boas publicações e aumenta o volume de publicações, e quando chega a partir dos anos 2000, realmente explode uma curva de publicações. Então, muito desse, desse estímulo, dessa expansão de estudos sobre as diferentes formas de participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, se devem também à constatação de que esses rapazes foram esquecidos. E aí há um movimento contrário de tentar recuperar. Nesse movimento, nos anos 90, início dos anos 2000, há um grande movimento por tentar recuperar as vozes desses expedicionários, as vozes desses combatentes, esses ex-combatentes. E na época estavam na faixa dos 70, 80 anos, né? Então, nós conseguimos, eu mesmo entrevistei 37 para minha tese de doutorado, e conheço colegas que entrevistaram muitos também, e essas vozes ficaram preservadas. Hoje, infelizmente, desses 37 que eu entrevistei, todos não estão mais entre nós. Hoje, pelas contas, num trabalho feito, belíssimo, feito, acho que em conjunto com a Andefeb do Rio, dito por Daniel Mata Roque, se não me engano, acho que temos algumas poucas dezenas vivos, todos na faixa aí de mais de 100 anos de idade. Então, essas vozes, elas silenciaram fisicamente, mas agora elas estão cada vez mais audíveis, porque há mais e mais gente interessada nisso, e eu espero que iniciativas como o Museu Virtual da FEB possam expandir, inclusive, ainda mais esse esforço de conhecimento sobre o que aconteceu com esses rapazes que saíram das suas casas, dos seus trabalhos, das suas escolas, e foram atravessar o oceano. A maior parte sequer tinha visto o mar na vida. Atravessaram o oceano e foram combater um inimigo extremamente perigoso, habilidoso e treinado, e combateram em terreno que não conheciam, em um clima que não conheciam. Uma experiência de vida que, embora tenha sido a parte efetiva de combate de 9 meses, mas a gente tem que colocar, inclusive, toda a experiência de treinamento, de arregimentação, treinamento, até a sua dispensa, a sua desmobilização. E, por isso, é uma guerra que não acabou, como eu digo no título do meu livro. Porque essa guerra, a guerra de sangue, aquela guerra de combate direto, ela acaba em 1945. Mas aí começa uma outra guerra. E uma guerra em que a luta é mais inglória, em que aquele apoio que você tinha da sociedade nem sempre aparece, ou quase nunca, na verdade, aparece. Então, é por isso que, a primeira capa do livro que eu pensei foi essa gravura de um combatente, o Carlos Scliar, um artista plástico, que é a patrulha sai para a terra de ninguém. Essa terra de ninguém é esse pós-guerra, né? Assim, eu queria colocar essa imagem. Na verdade, acabou sendo uma outra, porque uma questão editorial, precisávamos da autorização da família do Carlos Scliar, e o prazo já estava vencido, e aí, como a autorização não vinha, o capista da editora da UEL fez uma capa que eu considerei assim, com todo respeito ao Scliar,
né? Mas eu a considerei assim belíssima e realmente foi fantástico. E aí no dia seguinte que que começou a imprimir a capa, que a capa foi impressa primeiro, aí veio a autorização. Então eu coloquei a família autorizou qualquer gravura do Carlos Scliar, e então eu coloquei em cada capítulo uma gravura do Scliar. Essa aí está na contracapa já. E aí, em cada abertura de capítulo, está uma gravura do Carlos Scliar. Então, essa Terra de Ninguém, que eu gostaria de começar a trabalhar a partir de agora. E aí, vem a pergunta, né? Por que a gente estuda assim, a história desses brasileiros na Segunda Guerra Mundial? Até recentemente era pouco pesquisada, mas agora está mais. Mas não é só por isso. É fazer justiça a um grupo que realmente exercitou, talvez o único grupo que fez as tarefas e os deveres da cidadania. Aliás, no caso deles, eles fizeram os deveres e não tiveram os direitos, porque lembre-se que eles saem do Brasil ainda numa ditadura, que era a ditadura do Estado Novo, na qual não se votava, não, a participação, não se tinha partidos, não se podia organizar partidos, era uma ditadura na qual politicamente havia poucos direitos. Então, esse grupo sai do Brasil numa ditadura para combater outra ditadura, bem mais cruel, né? Mas não menos ditadura, então acho que era preciso fazer uma justiça a esse grupo. E aí, uma série de questões apareceram, emergiram nesse processo de pesquisa. Então, quando acaba a guerra, há necessariamente uma desmobilização. Como é que ela foi? Como é que aconteceu isso? Como é que se desmobiliza uma tropa, uma tropa, uma divisão, ou um exército, ou um corpo de exércitos? Todas essas questões que eu coloquei aqui, não só a desmobilização, mas todas as outras, eu acabei tendo que estudar em outras experiências de outros países, porque não havia praticamente estudos sobre esse tema do destino dos ex-combatentes brasileiros, não tinha isso no Brasil. Apenas um artigo numa revista da Defesa Nacional, em 1985, sobre a desmobilização, a parte militar da desmobilização da FEB. Mas não era, mas eu queria mais. Então, como é que são perguntas que emergem, né? Como é que a população brasileira recebeu? Recebeu bem? Recebeu mal? Foi alheia aos problemas que eles enfrentaram com o correr dos anos? Né? Que tipo de problemas eles enfrentaram? Eu lembro que antes de fazer a graduação, quando eu era adolescente, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, e, esses aí, eles são meio neuróticos de guerra, eles lutaram na guerra. Eu nem sabia direito que era neurótico, mas assim meio maluco. Então, havia uma imagem prévia que eu tinha e que muita gente da população tinha sobre eles. Será que era justa essa imagem? Então, eu fui tentar estudar isso. E é claro que não é só responsabilidade do ex-combatente, porque esse ex-combatente, ele, na verdade, cumpre uma convocação. Quando ele é convocado, ou mesmo voluntário, mas há uma chamada, e é uma chamada do Estado Nacional, que, portanto, os mobiliza. E sob mobilização do Estado Nacional, esses agora soldados, esses agora recrutados para a guerra, eles são alimentados, fardados, treinados, eles passam a ser, eles ficam sob a responsabilidade do Estado. E na desmobilização, o Estado acaba se eximindo disso.
E aí eles ficam à sua sorte. Como é que... e depois? O que acontece? Porque esses rapazes saíram para a guerra por um tempo que durou, às vezes, alguns meses, os mais afortunados, vamos dizer assim. Outros duraram anos, desde a primeira convocação, treinamento, até chegar até voltar ao Brasil. Esses rapazes saíram no momento de treinamento profissional, no momento em que estavam na escola, eles tiveram que parar todos os estudos. Então, enquanto o resto da população civil estava desenvolvendo sua vida, eles interromperam. E aí, quando eles voltam, eles ficam para trás. Então, não é simplesmente, vamos privilegiar os combatentes. Não, é apenas isso é muito importante, porque é uma questão de cidadania. É a contraprestação que a pátria, materializada no Estado Nacional, tem que dar àqueles que combatem por ela, aqueles que arriscam, fazem o que é o chamado tributo de sangue, aqueles que pagam o chamado tributo de sangue à pátria. Isso não é só Brasil, isso é em todos os lugares. Então, essa questão do que fazer com os ex-combatentes, porque são recrutados no meio civil, a gente fica com eles, a gente treina eles, a gente veste eles, a gente arma eles, a gente trata dos ferimentos deles. O que acontece com esse pessoal depois que volta da guerra? A gente tem que continuar com atenção por eles, porque eles perderam uma parte de suas vidas e, com certeza, a inocência nesse período. E agora eles não voltam os mesmos, eles voltam mudados. E é por isso que essas questões emergiram para mim e eu comecei a trabalhar em cima disso. E aí, estudando os casos, principalmente dos ex-combatentes das duas guerras mundiais, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e, lateralmente também, da Alemanha, pude notar que existem, em todos esses casos, os problemas principais dos ex-combatentes, aqueles que definem se esse retorno, se essa reintegração foi boa ou ruim, elas dependem de 5 fatores. Primeiro, que o país, e aí não é só o aparelho de Estado, mas o país como um todo, ele tem experiência de reintegração de guerras anteriores. Por exemplo, o caso da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, todos eles tinham a experiência da Primeira Guerra Mundial. Todos esses casos foram experiências ruins. Por quê? Porque foi a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, foi uma guerra de massas de conscritos, massas de milhões de rapazes. Se não me engano, se não me falha a memória, foram 40 milhões de soldados na Primeira Guerra Mundial, dos quais 9 milhões morreram, e entre 7 e 9 ficaram incapacitados, física ou mentalmente. Ou seja, pensando bem, você tem aí quase que entre 1/3 e metade que ou morreu ou estava bem debilitado. Então, esse grupo, quando volta da Primeira Guerra Mundial, a sociedade e o Estado não estavam preparados para isso. Isso na Primeira Guerra Mundial. Estou falando desses casos de Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos. E aí emergem problemas. Por exemplo, só para dar um exemplo básico, uma parte significativa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que surge em 1920, é de ex-combatentes alemães. Todos com todos os rancores e ressentimentos da guerra perdida, mas também os nacionalismos exacerbados e
todas a vontade de participar politicamente, porque eles entendiam que eles defenderam a pátria e agora teriam o direito tinham direito à voz e participação política privilegiada por conta desse dever cumprido. Adolf Hitler, entre eles. Então, em outros países, como os Estados Unidos, como vencedores, Estados Unidos, França, Inglaterra, isso não gerou esse tipo de participação política. Gerou, pelo contrário, um esforço pelo pacifismo e fechar os olhos para os perigos que uma possível guerra pudesse acontecer. Não, nós não queremos guerra. Tudo menos guerra. Isso acabou na política de apaziguamento de França e Inglaterra, que abriu caminho para os avanços da Alemanha, de seu exército, no leste europeu, no centro e depois no leste europeu, com a invasão da Polônia, e o resto da história a gente já sabe. Então, essas experiências de reintegração, o que acontece com eles? Por exemplo, no caso da França, não tinha uma política para os amputados. Então, o que vai fazer com os amputados? Eles não poderiam receber como uma pensão como incapacitado físico do Estado e não podiam e tinham que viver de mendicância ou de favores dos outros. Então, essas experiências eram necessárias. Quanto mais se aprende com as experiências anteriores, melhor é a preparação para a reintegração na guerra seguinte. O tipo de recrutamento também. Por quê? Quem são aqueles recrutados? Há dados estatísticos bem sólidos mostrando que quanto mais escolarizada e melhor e melhores as condições físicas e sanitárias desses recrutados, melhores as chances deles de se reintegrarem bem no pós-Segunda Guerra. Os preparativos do Estado e das Forças Armadas. O Estado tem que prover legislação antes, durante e depois da guerra, prevendo todos os casos possíveis do que pode acontecer com esses combatentes. As Forças Armadas também têm que se preparar para isso. Só para vocês terem uma ideia, até hoje nos Estados Unidos, os Estados Unidos também se envolvem em muitas guerras, né? Mas desde a Segunda Guerra Mundial, você tem a Veterans Administration. E a Veterans Administration, ela tem hospitais de veteranos. Então, há um atendimento específico. A Veterans Administration funciona como uma espécie de agência de empregos para esses veteranos. Eu estou falando de veteranos civis. Agora, atualmente, a Veterans Administration trabalha em outras dimensões, porque, afinal, os soldados americanos são profissionais. Já acabou o recrutamento de civis desde o final da Guerra do Vietnã. Mas, veja, é preciso ter essa preparação. Mas não adianta nada Estado se preparar, Forças Armadas se prepararem, aprenderem com os erros do passado, se a sociedade que recebe esses combatentes não os recebe bem. E no caso da Segunda Guerra Mundial, houve uma recepção muito boa, particularmente para os casos brasileiros, americanos, mas uma coisa é receber bem nas festas. A outra é essa recepção se prolongar e como é que se lida com essas pessoas, como é que essas sociedades elas se relacionam com esses combatentes com o passar dos anos, 5, 10, 15 anos. E, é claro, esses combatentes também não ficam só passivos nisso, eles também se organizam. E como que eles se propõem política e socialmente para as suas reivindicações e também para participar
da vida social, da vida política de suas sociedades. Vamos pegar, então, caso por caso, variável por variável. No caso brasileiro, a última experiência que nós tivemos de guerra foi a da Tríplice Aliança. E realmente não foi uma experiência boa para os veteranos da Guerra do Paraguai. Porque o governo imperial, quando começa a guerra, ele promete terra e pensão aos veteranos, que também foram recrutados no meio civil. Mas poucos, muito poucos receberam esses benefícios. A maior parte morreu sem receber esse benefício. E, agora, no caso, houve uma consequência política fundamental para a política brasileira. Depois da Guerra do Paraguai, as Forças Armadas brasileiras, que eram até então colocadas, eram escanteadas da política imperial, particularmente no parlamento, elas começaram a ganhar corpo, participaram, esses oficiais começaram a participar de movimentos abolicionistas e republicanos, e não podemos esquecer, a proclamação da República foi um pronunciamento militar. E depois da proclamação da República, nós tivemos a República da Espada. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram presidentes, são generais, e a cúpula política também tinha esse histórico de participação na guerra do Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança. Então, nossa experiência era muito distante, e nós não tínhamos, o Exército Brasileiro, na década de 40, não tinha experiência com esse tipo de previsão ou de tratamento em relação ao que aconteceria com os combatentes depois que voltassem. O tipo de recrutamento, nós temos que lembrar o seguinte, a FEB foi, na verdade, ela foi idealizada pelo Exército, quando o Brasil declara a guerra e quando há a decisão de se enviar soldados brasileiros para atuar diretamente na guerra, o planejamento inicial do Exército Brasileiro era um corpo de exército, com 3 divisões, algo em torno aí de uns 60 mil homens. E aí foi feito o recrutamento, foi aberto o recrutamento voluntário e foi decepcionante, algo em torno de um pouco mais de 1.000 voluntários. Então, aberto a convocação e com base no serviço militar, e aí aconteceu outro problema. Havia, na idade militar, algo, até de acordo com o próprio censo demográfico, do IBGE, daquela época, do censo de 1940, a idade de recrutamento militar, aquela idade que poderia ser base para o recrutamento, dava uns 2,5 milhões de rapazes, de homens que poderiam ser. Na verdade, é aberto o recrutamento, a convocação, e houve muitos problemas. As cartas de convocação chegavam, algumas chegavam, as pessoas faziam de conta que não chegava. Enfim, foram 125, 127 mil, o número exato agora me falha, mas assim, foram menos de 130 mil que fizeram os exames físicos e algo em torno aí de uns 80 mil que foram selecionados em boas condições. Então, o problema foi tão grande que o Exército se demoveu da ideia de fazer um corpo de Exército. Não podemos esquecer que também não basta só mandar gente para lá. Você tem que manter a proteção do seu país também. Inclusive, a proteção do país em que há bases de um país estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, bases americanas no Nordeste. Eu não podia mandar todo mundo para a Europa e deixar o Nordeste, o Brasil, a região Sul e o Nordeste desprotegidos. Então,
ao invés de um corpo de exército de 60 mil homens, é decidido que vai ser apenas uma força expedicionária, uma divisão, composta por uma divisão de exército expedicionário e um grupo de caça da Força Aérea Brasileira. Então, algo em torno aí dos 25 mil que embarcaram para a Itália. Havia uma desconfiança tão grande da população brasileira em geral em relação à capacidade brasileira, que hoje, quando a gente pensa no Brasil, nosso país é muito desenvolvido perto do Brasil dos anos 40. No Brasil dos anos 40, nós tínhamos mais da metade da população analfabeta. No Brasil dos anos 40, nós tínhamos problemas sérios sanitários, tão sérios que comprometeram, inclusive, a seleção médica, a seleção física dos combatentes. E aí a população começou a dizer que o Brasil não vai mais mandar um corpo, vai mandar uma força expedicionária, então o Brasil tirou o corpo fora. Esse humor brasileiro alto, se me falha o termo agora, mas assim, que é autodepreciativo, né, às vezes também me irrita, né? Muito bem. Aí são selecionados esses 25 mil, e quem são eles? Quando começa a selecionar, aí acontece uma coisa interessante. A ideia do Exército era selecionar os melhores índices de escolaridade e de robustez física. Só que esses melhores índices de escolaridade e robustez física são das classes médias e altas. E adivinha quem vai usar todas as possibilidades de apadrinhamento, do jeitinho, do compadrio para conseguir dispensa? Esse mesmo grupo. Nenhuma surpresa, não sei se algum de vocês aqui já fez o serviço militar, quando foi fazer o serviço militar, eu fiz, e eu vi muitos dos meus amigos e colegas arrumando um jeitinho de escapar do serviço militar. Se isso já acontece, isso acontece atualmente, isso acontecia na época, e se já acontecia isso na época de paz, imagine para lutar uma guerra de verdade. Então, conseguiram que os seus belos filhos fossem dispensados ou fossem defender o litoral brasileiro, e deixaram para quem? Deixaram essas vagas para grupos com menos escolaridade e menos robustez física. Então, o que era para ser os melhores e os melhores escolarizados e os mais robustos, acabou sendo involuntariamente, o que era para ser, vamos dizer, uma tropa de elite, esquece. O que acabou indo para a Itália foi involuntariamente um perfil do brasileiro da época, com todos os problemas. Ou como disse Rubem Braga, o jornalista, cronista e correspondente de guerra, que foi com a febre na Itália, ele tem uma frase que ele define, que é um retrato do Brasil, com todos os defeitos e todas as virtudes desse povo. Aliás, todos os defeitos e todas as virtudes desse povo é o título do artigo que eu publiquei, que eu faço um balanço do perfil de quem é esse ex-combatente, com os dados que nós temos. Nós não temos muitos dados, é bem verdade, porque essa documentação ficou perdida, então nós temos que fazer com dados de amostragem e dados dispersos. Mas com o que é possível, a gente conseguiu nós conseguimos fazer um levantamento confiável, vamos dizer assim, até que alguém consiga finalmente a documentação, e tomara Deus, que possa aperfeiçoar o trabalho de nós, historiadores, que nos debruçamos sobre isso. Muito bem, então, quem são? São pessoas do povo com baixa escolaridade,
embora com uma robustez física acima da média ainda dos brasileiros em geral. Mas essa amostra, ela, na hora que vai voltar para o país, ela vai ter os problemas educacionais, os problemas de falta de treinamento profissional, que irão fazer falta irão fazer diferença quando eles tiverem que disputar emprego com aqueles que ficaram no Brasil. O governo, até Getúlio Vargas, faz uma visita no navio, no primeiro escalão, né? E faz uma visita ao navio, conversa com alguns expedicionários, e no discurso diz, pelo sistema de som do navio, que diz que sei que nos custa a todos esse momento, separar de vossos lares, do calor, do carinho dos entes amados, o governo não descuidará um instante. Estejais tranquilos. Não é um adeus, é antes um até breve, quando ouvireis a palavra da pátria agradecer. Palavras ao vento, na verdade, porque, primeiro que nem Getúlio Vargas pôde estar, né, nesse período de pós-mobilização, porque ele foi deposto em outubro de 45, logo depois da volta do último escalão, né? Ou do penúltimo, agora não me lembro. Mas, assim, o governo não preparou isso, não houve uma preparação. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, só 6 meses depois que o último combatente chegou ao Brasil, é que foi sancionada uma lei que que concedia uma pensão pecuniária para aqueles que fossem incapacitados na guerra. Então, durante 6 meses, o pessoal ficou sem nenhuma proteção, né? Então, a FEB foi desmobilizada apressadamente, em parte por questões políticas. A controvérsia que Vargas não queria que a FEB voltasse, ela podia derrubar Vargas. Não foi bem isso que aconteceu, porque quando você vê que a soldadesca, os soldados, os praças mesmo da FEB, eles, assim, eram pessoas do povo e saudaram Vargas nas cerimônias de volta. Saudavam, o que eu falo, inclusive, quererem carregá-lo nos ombros, que foi impedido pelos soldados que aqui ficaram, né? Mas havia uma eleição naquele momento, quando os soldados estavam voltando, e havia 2 candidatos militares. Um que não podia arrogar nada sobre por ter beneficiado a FEB, que era o então ministro da Guerra, o general Dutra, que a maior parte dos oficiais e também alguns praças da FEB não gostavam. E o outro era o brigadeiro Eduardo Gomes. Então, havia 2 candidaturas militares, então houve um esforço para evitar que a FEB, quando voltasse, repetisse aquilo que aconteceu, lembra da Guerra do Paraguai? Que oficiais se envolvessem na política de tal maneira que pudessem criar tensões que, no momento, eles queriam evitar. Então, mas não foi só isso. Houve um rigor excessivo de não poder falar não poder dar entrevistas sobre a guerra, proibição de usar o uniforme da FEB, não poder nem usar as medalhas após a desmobilização. Isso foi muito cruel com esses ex-combatentes. Mas esses eram os combatentes civis, depois eles voltaram e vida que segue, né? Nós vamos ver que não foi bem assim, foi uma vida que segue difícil, mas vida que segue. E o caso dos militares profissionais? Para eles foi até, claro, eles tinham a parte pecuniária, a parte concreta, eles tinham garantia. Qualquer coisa vai lá no Hospital Central do Exército. Qualquer coisa tem o soldo garantido. Mas o problema era outro.
como a maior parte dos militares ficou aqui no Brasil, esses militares que ficaram e que não foram à FEB, não se voluntariaram para a FEB ou por covardia, ou por receio de que, no caso de uma derrota, as suas carreiras estariam comprometidas, enfim. Esses militares sabotaram ao máximo os que estavam chegando. E esses que estavam chegando tinham recebido promoções, esses que estavam chegando tinham uma folha de serviço invejável. E aí eles foram transferidos para os lugares mais distantes possíveis. Só para ter uma ideia, o comandante da FEB, general Mascarenhas de Moraes, uns 2 ou 3 anos depois da volta, acho que em 48, ele escreve uma carta manuscrita para o então comandante da artilharia da FEB, o general Cordeiro de Farias, que ele falou assim: olha, acabei de dar uma palestra na Escola de Comando Estado-Maior do Exército e fiquei chocado, porque não há nenhum estudo sobre o que nós fizemos há 3 anos atrás. Como que o sangue, um esforço que nos custou tanto sangue de patriotas e tanto dinheiro, como que esse esforço é desprezado pelo Exército? Veja, é o comandante da FEB falando sobre como que o próprio Exército brasileiro estava desvalorizando os feitos da própria FEB. Então, essa hostilidade velada dos que não foram para a guerra foi, infelizmente, uma realidade. Mas para os civis é que a coisa ficou mais difícil mesmo, porque essas leis que garantiam retorno ao emprego, realmente esses rapazes voltaram ao emprego, só que 2 ou 3 semanas depois eles eram demitidos, que é o que acontece geralmente, quem fez tiro de guerra sabe disso, né? Eu fiz tiro de guerra, eu vi meus colegas serem demitidos, eles não podiam ser demitidos enquanto a gente fazia o tiro de guerra. Depois que voltava, aí dali a pouco eles eram demitidos. No caso dos ex-combatentes, aconteceu a mesma coisa. Não podia demiti-los, eles tinham que ser admitidos, readmitidos, só que eles eram mandados embora algumas semanas depois, por quê? Não se adaptou, voltou cheio de ideias estranhas, está muito agressivo, e coisas desse tipo. Então, a legislação foi falha, e a legislação também não era aplicável para todos. A gente sabe muito bem que no Brasil algumas leis pegam e algumas leis não pegam, né? Não havia programas de reinserção social e profissional, né? Houve muitas leis, mas elas realmente... vamos fazer preferência nos cursos os cursos profissionalizantes para a entrada de ex-combatentes. Só que, primeiro, quem é que sabe disso? Segundo, mesmo sabendo, havia todo um canal burocrático para fazer e, no final, poucos que acabavam realmente conseguindo fazer valer esses direitos. A questão dos incapacitados, eu comentei com vocês, realmente foi bastante séria. E houve, inclusive, muita má vontade por parte de autoridades para definir o que era uma incapacidade. Veja, quando é um braço amputado, ou alguma coisa mais visível, aí não tem jeito. Mas e o caso da pessoa que contraiu uma doença respiratória no terrível inverno europeu de 1944-45, e essa doença vai se manifestar no Brasil? Como é que você vai provar isso? Essas pessoas tentavam, elas já não conseguiam mais desempenhar suas funções e tentavam algum tipo de pensão de incapacidade e não conseguiam. E para os políticos poucos prestavam atenção nisso. Por quê? Porque, como diz para mim, o então presidente do Conselho Nacional da Associação dos Ex-Combatentes, o general Plínio Pitaluga, que eu entrevistei, ele falou assim: olha, são 25 mil numa população de 40 milhões. Aí fizemos a conta rapidamente, era 0,06% da população. Olha lá os Estados Unidos. Estados Unidos,
eram 15 milhões de combatentes mobilizados, uma população de 120 milhões. Ou seja, há mais ou menos de cada um em cada 3 jovens era mobilizado, participou da guerra. Significa que, pelo menos, cada grande ramo familiar dos Estados Unidos tinha um ex-combatente. E aí esse general falou para mim assim, tá vendo? Eles têm voto, nós o quê? Nós não temos nada, nós só temos boa vontade. Então, era essa a questão. Era uma minoria e não conseguia, assim, não é nem seduzir, mas não conseguia fazer valer as suas reivindicações para a classe política, que não se importava muito com eles. A recepção foi ótima, só que esse é um desenho feito, mimeografado, do navio, se não me engano, do General Meigs, como que eles imaginavam que seria a recepção. E realmente a recepção foi bem isso mesmo. Foi muito boa e eles se sentiram o máximo. Só que, passada a euforia, né, vem a vida real. Então, a população não foi preparada para isso. Claro, você volta na guerra mudado, você perde a inocência, você perde... não é possível você voltar ao mesmo, né? E a sociedade não estava preparada para entender essas pessoas. Então, muitos desajustes sociais ocorreram, que foram registrados, né? Uma ideia generalizada, qualquer coisa que houvesse uma desavença, ele é neurótico de guerra. Houve realmente um aumento de índices entre os ex-combatentes, de desajustes familiares, conjugais, alcoolismo, depressão e casos que não foram contabilizados, que não é um costume, e a própria imprensa evitava, com todas as suas razões, evitava noticiar suicídios. Mas as associações de ex-combatentes sempre alertavam para que a quantidade de suicídios entre seus membros era uma média maior do que a média da população em geral. A reintegração profissional também foi bem complicada, e houve um movimento das associações de ex-combatentes para que, pelo menos, os ex-combatentes garantissem empregos públicos. Mas nem isso direito funcionava, e, inclusive, não era uma alternativa, vamos dizer, que hoje a gente considere como legítima, uma vez que o emprego público deveria ser conquistado por mérito. Aliás, já na época havia legislação para isso, desde que foi criado, durante ainda os anos, a ditadura de Vargas, agora não lembro se no final da década de 30 ou no início da década de 40, o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, é que as vagas do serviço público, no caso federal, só poderiam ser preenchidas por concurso e não por indicação política. Então, havia um esforço das associações para empurrar esses veteranos para o emprego público, o que causava, inclusive, mais ainda um abismo entre a imagem do ex-combatente, uma imagem positiva, e a imagem que a sociedade tinha deles. Ah, tá vendo? Todo mundo só quer uma boquinha, e coisas desse tipo. E os resultados foram mendicância, não é generalizado, mas a gente viu muitos casos assim que poderiam muito bem ser evitados. Para defender esses veteranos, desde que voltaram, foram criadas associações de ex-combatentes. As associações de ex-combatentes do Brasil, elas foram criadas em vários locais, seções dessas associações, e houve, no início, um domínio mais combativo por ex-combatentes de esquerda, principalmente ligados ao Partido Comunista do Brasil. A ideia deles era que os ex-combatentes tinham direitos, deveriam pedir direitos, não favores dos políticos.
houve uma reação por parte da alta hierarquia militar brasileira, inclusive, então, tenente-coronel Castelo Branco, que se candidatou a presidente da associação e, com o tempo, os comunistas foram afastados e os setores mais conservadores acabaram vencendo as eleições da associação e essa postura mais combativa, do qual o momento mais evidente foi chamado Desfile do Silêncio, em junho de 47, quando centenas de ex-combatentes desfilaram em silêncio pelas ruas do Rio de Janeiro e com cartazes mostrando o que lhes era prometido e agora o que estava acontecendo com eles. Então, esse tipo de política de reivindicação foi abafada e, aos poucos, as associações de ex-combatentes começaram a tentar acordos com os governos de plantão e uma aproximação cada vez maior entre os veteranos e os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo aqueles que não combateram na Segunda Guerra Mundial. Foi criada, em 1972, uma associação específica dos veteranos da FEB. Por quê? Mas tem duas associações? Sim, porque a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil começou também a abrigar em seu seio, no seu quadro associativo, aqueles que não foram à Itália, mas que combateram, por exemplo, que foram mobilizados para a defesa do litoral brasileiro. Eram chamados de maneira maldosa, né, pelos veteranos da FEB como, são os praieiros ou os praianos. E aí foi criada uma associação especificamente dos veteranos da FEB. Então, só quem tem a medalha de combate, que é a medalha que cada combatente recebeu, que pode realmente se associar. Mas essas associações não eram inimigas. Eles, muitas vezes, à medida, inclusive, que o tempo ia passando, eles iam fazendo as manifestações e as celebrações conjuntamente. Enfim, como conclusão, o que nós percebemos é que houve, em relação aos ex-combatentes, ou aos veteranos, um esquecimento que eu chamaria de concreto simbólico. Concreto porque realmente isso interferiu nos ganhos na vida profissional, na vida material dessas pessoas. As pessoas não podem viver apenas dos agradecimentos pelos serviços prestados durante a guerra. Elas deixaram a vida profissional e, quando voltaram, elas não puderam concorrer nas mesmas condições que os outros. Houve, inclusive, certas reticências de patrões para empregá-los. E houve um esquecimento simbólico também. Esse esquecimento simbólico, às vezes, ele foi potencializado em certos momentos, por uma confusão que, infelizmente, ocorreu principalmente durante o tempo da ditadura militar, entre os militares que fizeram o golpe e que patrocinaram o governo militar, que participaram desse governo militar, e aqueles que pertenceram à FEB. Infelizmente, essa confusão ela foi muito frequente, até porque, não dá para negar, uma parte desses militares generais, eles realmente pertenceram à FEB. Castelo Branco, Cordel de Farias, Amaury Cruel, Meira Matos, você tem um monte um conjunto de oficiais, desde tenentes, capitães, até tenentes coronéis e generais que participaram, coronéis e generais que participaram desse momento. Só que a FEB não era apenas esses militares. A FEB foi uma parte do Brasil. Tinha brancos, negros, tinha
gente de esquerda, gente de direita, tinha integralistas, tinha comunistas, e a maior parte não era nem integralista, comunista, a maior parte era apolítica. Então, essa confusão atrapalhava muitas vezes nesse esquecimento simbólico, porque é como se dissesse, não vamos dar muita trela para eles, porque eu não vou apoiar o regime militar, ou coisas do tipo. Eu acho uma bobagem, mas isso infelizmente aconteceu, né? Essa confusão aconteceu. É indesejável, mas ela aconteceu, não tem como negar. Então, isso atrapalhou muito, e esse esquecimento, muitas vezes, acabava gerando uma coisa muito desagradável, que era uma espécie de diminuição desse papel da FEB, diminuição da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, como se isso tivesse pouco significado. O que são mais 25 mil no meio de tantos milhões de soldados, ou coisa do tipo. Esses 25 mil não foram simbólicos, esses 25 mil ajudaram cada um deles a construir esse mundo tal qual estamos hoje, livre do nazismo, livre do pior dos mundos que poderia acontecer. Então, cada um desses soldados participou, como cada um desses soldados americanos participou, como cada um dos soldados soviéticos participou. Não há diferença entre o brasileiro que estava ali, suando para subir, com 25 quilos de equipamento, sob fogo de morteiro, Monte Castelo, e o soldado americano numa praia no Pacífico, ou aqueles que estavam invadindo a Normandia, ou o soldado soviético. Cada um deles fez a sua parte. Cada um deles deu a sua contribuição para que esse mundo ficasse, se não melhor, pelo menos não ficasse no pior dos mundos. Então, esse esquecimento simbólico muitas vezes passava pela diminuição. E eu acho que esse esforço e esse movimento de historiadores, de uma geração que não vivenciou nada disso, que não conheceu nenhum ex-combatente, e que quis estudar porque quis estudar, isso é muito um potencial muito bom, porque realmente é uma ideia, dá a ideia de que essas novas gerações, elas estão interessadas e elas vão ajudar a tirar essa febre, tirar essa participação da Segunda Guerra Mundial desse esquecimento. Então, essa redescoberta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial significou, e nós vimos, mais pesquisadores, mais fontes, temas mais variados, e gostaria de acrescentar algo nesse slide, que é uma constatação que eu fiz. A faixa etária dos pesquisadores está mais jovem. Isso é muito importante. A quantidade de iniciações científicas, de mestrandos, de TCCs que nós estamos registrando, de temas ligados à FEB, é cada vez maior. FEB não, ao Brasil na Segunda Guerra é cada vez maior. E isso é um alento para todos nós. Gostaria só de, agora a parte merchan, né? Que livros como os que eu fiz, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial, A Guerra que Não Acabou, sejam apenas o início de uma sucessão de publicações. A gente tem visto muito boas publicações recentemente. É isso. Espero que, desculpe ter ultrapassado o tempo, mas fico à vontade para as questões. Muito obrigado, professor Dr. Francisco Ferraz, pela brilhante exposição. Tenho certeza que todos aqui hoje foram enormemente contemplados pela fala do senhor. É uma verdadeira aula, assim, porque, como o senhor bem esclareceu na palestra de hoje, existem vários pesquisadores que, de uma forma muito responsável e competente,
Eles tratam do processo de formação, criação, formação da FEB, sobre os combates, sobre a atuação da nossa força expedicionária na Itália. Contudo, à exceção do senhor e talvez mais alguns poucos, não se estuda, não se pesquisa, ou pelo menos não se divulga o pós-guerra, ou como foi o pós-guerra para esses nossos expedicionários. E o senhor realiza isso de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito séria e profissional. E isso precisa ser reconhecido. Inclusive, tenho aqui em mãos A Guerra que Não Acabou, o qual eu reputo como talvez dos 2 ou 3 melhores estudos que existem no Brasil em torno da FEB. E eu recomendo a todos que possam fazer a leitura dessa obra em algum momento. Eu gostaria de iniciar os nossos debates. Primeiro, além de recomendar o livro do senhor citou a situação nos Estados Unidos. Claro que o processo de envolvimento deles, ou o grau de envolvimento deles na Segunda Guerra Mundial foi infinitamente maior do que o nosso, em termos bélicos, militares. E existe um filme produzido por Hollywood, em 1946, que se chama Os Melhores Anos de Nossas Vidas, e que retrata de uma forma fantástica como foi o pós-guerra na vida de três combatentes norte-americanos. Eu, além do livro do senhor, recomendo imensamente que as pessoas possam assistir, a quem nunca assistiu esse filme, Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Um filme preto e branco, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Professor, a minha questão, o senhor citou, teve a oportunidade, o privilégio de estar com aproximadamente 40 veteranos e entrevistá-los. A partir do que o senhor obteve nessas entrevistas, nessas conversas com eles, qual foi a principal demanda, o principal ressentimento, a principal queixa que eles apresentaram de tudo que o senhor apresentou aqui? Qual foi a principal lamúria, a principal reclamação, queixa, ressentimento que eles trouxeram para o senhor desse processo que eles tiveram que enfrentar no pós-guerra? Essa é a primeira questão. O que foi que apareceu mais nas falas desses veteranos? Eu respondo a você e depois começo, ou respondo em bloco? Como o senhor prefere? Em bloco? Pode ser três questões? Melhor de 3 em 3. Então, e aí pode ser. Ministra melhor o tempo. Ótimo. Por favor, senhor Eduardo. Pode falar, por gentileza. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Professora, realmente obrigado pela verdadeira aula aí que nós tivemos hoje, né? Realmente foi uma honra poder participar dessa palestra. A minha dúvida é o seguinte: com o retorno dos expedicionários, no retorno, eles já receberam uma orientação ou até a proibição de que fosse comentado a participação deles durante a guerra. Aliado a isso, vários apresentaram traumas de guerra, né? E procuraram também evitar de rememorar a sua participação. E, com isso, não acabou colaborando para esse esquecimento da memória da FEB até hoje? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se a proibição deles comentarem com as famílias e amigos sobre a participação deles. Alguns tiveram traumas de guerra que evitavam comentar sobre essa participação. E depois, até a própria população, com essas proibições, com essa falta de informação, acabaram tendo até uma certa desconfiança de algumas participações. Isso acabou não colaborando para o esquecimento da memória da FEB até hoje? Agora sim, eu entendi. Agora entendi. Muito boa pergunta. Mais alguém, para nós fecharmos esse primeiro bloco, com 3 questões, 3 perguntas ao professor Francisco? Pois não, Lucas, por favor. Muito obrigado, primeiramente, professor, pelos ensinamentos do senhor. Foi uma grande honra poder ouvir os resultados das pesquisas do senhor. Minha pergunta é a seguinte: como o senhor acredita que as lendas que se criaram sobre a atuação da FEB contribuíram
seja para o esquecimento, ou seja para um novo despertar de curiosidade sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra? Como o senhor entende o papel dessas lendas que o pessoal criou? Como a história dos 3 heróis, como a história de que os brasileiros furtaram um tanque dos americanos, entre outras. Qual a sua opinião, por gentileza? Obrigado, professor Francisco. Só uma que a participação da FEB contribuiu. Tá. Bom, foi bem lembrado os melhores anos de nossas vidas. É um filmaço mesmo. Aliás, é um filme que ganhou uma meia dúzia de Oscars. Inclusive, criaram um Oscar específico para esse filme, porque naquela época não tinha computação gráfica e havia um personagem, não vou dar spoiler, mas havia um personagem que ele perdeu os dois braços. Não, os dois antebraços era um mariner, né? Ele perdeu os 2 antebraços, ele tinha ganchos. E aí o rapaz realmente perdeu os braços na guerra e ele foi ator e ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? Por esse filme. E ele realmente é um filme belíssimo que vale a pena mesmo ser visto. Eu não sei se tem no YouTube, mas quais as principais queixas? Eu vou ligar a sua pergunta à do Eduardo, se como é que se certos receios acabaram fazendo com que as queixas ficassem diferentes. Que é o seguinte, eu entrevistei essas pessoas, esses senhores, com 70, 80 anos de idade, por aí, nessa faixa. 70 até os 88, 89 anos. Em geral, eu evitava entrevistá-los junto às famílias, porque há um problema metodológico. Se você entrevista a pessoa com a família, ela vai dar um discurso padrão. Ela não vai dizer certas coisas. E isso é natural. Todo ser humano faz isso. Se você está entre seus amigos, você não vai contar certas coisas. Se você está com a sua família, tem coisas que são envergonhantes. Há uma diferença muito grande se entrevistar alguém junto num prédio da Associação de Ex-Combatentes, ou sozinho numa casa ou numa praça. Então, isso faz diferença. Então, essas queixas, Raul, eu ouvi menos queixas, mas eles falavam sempre das queixas dos outros. Eles mesmos, os 37 que eu entrevistei, tinham poucas queixas. Eu acho que talvez a melhor fonte dessas queixas foi que foi presidente da Associação de Ex-Combatentes do Rio Grande do Sul, que foi aliás, um veterano do grupo de caça. Ele era da parte de terra, da equipe de terra do grupo de caça, Neutair Pitan Silva. E aí ele falou, não, tem isso, mas nada. Ele falava como presidente da associação. Assim como o general Pitaluga também, tem isso. Agora, o ex-combatente, em geral, ele falava, não, eu sei que teve muito... Nossos companheiros tiveram muitas dificuldades. Eu não. Graças a Deus eu não tive. Então, isso era muito comum. Há uma tendência também de se evitar falar de momentos críticos, momentos terríveis. Acho que só 2 ou 3 que disseram claramente, não, eu estava ali e eu fiquei eu fiquei transtornado quando o meu camarada que estava a 3 metros de mim foi pulverizado por um morteiro. É raro, porque, em geral, a tendência e isso é natural, a técnica de história oral diz isso, né? As pessoas tendem a compor a narrativa, inclusive incorporando coisas para dar um sentido à sua vida e à participação que a pessoa teve ali. É mais complicado do que simplesmente chegar e ouvir, né? Porque realmente tem esse cuidado que a gente tem que prestar atenção. Não é que eles estão mentindo, eles estão compondo uma narrativa e que, inclusive, porque nos ajuda a viver. Que é o que a gente faz também.
né? Se a gente for escrever uma autobiografia, a gente não vai falar mal da gente mesmo, né? Tinha um jornalista britânico que dizia que não tem nada mais mentiroso que uma autobiografia, exatamente porque não, as pessoas tendem a moldar a narrativa. Mas a proibição de comentários, ela foi basicamente em 45. Tanto que, assim, o próprio Neutair me deixou um documento, que eu até cito no livro, os ex-combatentes do grupo de caça não foram proibidos, só os do Exército. A proibição foi do Dutra. Os do grupo de caça foram, inclusive, estimulados a contar, a dar a oferecer a sua visão, né? Enquanto que os do Exército, eram a maioria, eram muitos mais, né? Acabaram sendo desestimulados. Essa foi uma questão fundamentalmente política. Estávamos num momento eleitoral, havia o queremismo de Vargas junto, era um ambiente muito de uma fermentação política muito forte, e aí eles não queriam que aqueles recém-chegados se envolvessem nisso, até porque havia uma desconfiança, eles eram desarmados, mas havia desconfiança de que tem registros não das armas, mas registros de desconfiança dos generais, por exemplo, o Góes Monteiro, dizendo, olha, que depois viram ministros da guerra, olha, esse pessoal está carregando as armas desmontadas nos sacos de volta. Não estavam, mas assim, a ideia era de que eles poderiam realmente repetir uma espécie de ativismo político da Guerra do Paraguai. Então, nesses primeiros anos, essas narrativas foram bloqueadas. E aí, o que acontece? Com o tempo, há uma tendência de que, quando foi memorado, a ideia era valorizar. E aí ocorreram aquilo que a terceira pergunta, se essas lendas... os 3 que foram mortos e que os alemães homenagearam, isso realmente aconteceu, não foi lenda, não, né? Mas houve realmente uma literatura da FEB, eu chamaria de subliteratura da FEB, que falava que o heróico regimento, assim, deu uma dimensão realmente maior do que a que tinha. Mas essa era se você for pensar bem, no todo, e eu penso nos 2.676 títulos, é uma minoria. E é uma minoria, foram publicados principalmente entre os anos 50 até os anos 70. A partir dos anos 80, junta um interesse, e 90, junta um interesse maior de historiadores fora do ambiente militar, fora da necessidade de se celebrar, mas muito mais entender do que celebrar a FEB e a participação brasileira, e também houve uma melhoria na profissionalização dos próprios historiadores e dos pesquisadores em ciências humanas. E isso ajudou muito, porque estudar um evento militar não é fácil. Por quê? Porque há certos elementos que você tem que entender. Entender o funcionamento, a estrutura de um exército, a estrutura de uma unidade militar, como que a guerra é travada. Isso, geralmente, não interessava a não ser aos militares profissionais. Então, quando os civis começam a se interessar, eles têm que fazer uma introdução, tem que se introduzir, não é fácil. E aí, isso é comum. Se você for fazer uma pesquisa sobre
a crise do mercado imobiliário americano de 2008, você vai ter que entender daquelas nuances do mercado financeiro. Se você for fazer um trabalho de história da arte, você vai ter que entender sobre isso. Ou história da ciência, você vai ter que entender como que funciona certo ramo científico. No caso, você vai ter que entender como é que funciona um exército, como é que funciona uma força armada. Então, aos poucos, aquelas narrativas, aspas, heróicas, elas foram sendo substituídas por trabalhos mais profissionais e que deram o devido valor. Inclusive, desmistificando certos movimentos contrários, de dizer que a FEB não fez porcaria nenhuma, que nem o caso do jornalista William Wack, que escreve lá o outro lado da glória, e acha que está escrevendo grandes novidades. Na verdade, muito do que ele havia escrito já tinha sido apontado por oficiais da reserva do Exército em 1949, num livro chamado Depoimentos dos Oficiais da Reserva da FEB. Outros historiadores, como Frank Marcan, já tinham trabalhado com aquela mesma documentação. E mostrando, olha, a FEB era uma divisão entre 25 do Teatro de Operações Italiano. Né? E uma divisão entre 125 de todos os aliados na Europa. Então, o que você tem que exigir é o que a FEB, que uma divisão pode fazer. E, nesse ponto, o desempenho da FEB se equivale ao das melhores unidades na Itália. Ponto. Só para ter uma ideia, a 10ª Divisão de Montanha Americana, que lutou ao lado, na tomada de Monte Castelo, ao lado da brasileira, demorou mais de um dia para cumprir a meta deles. E eles eram especializados em montanha. Nós não éramos especializados em nada. Né? E os brasileiros conseguiram. Então, até hoje, na história dessa unidade, dessa 10ª Divisão de Montanha, que existe até hoje, o maior número de baixas em combate na história deles foi no Monte Belvedere. Exatamente porque não foi fácil. Então, desconhecer que a guerra na montanha favorece a defesa, isso é uma história. Como é que a gente fala quando a pessoa faz... nossa, às vezes os termos me faltam. Uma história apressada, preguiçosa, que não procura entender como é que funciona. Quer dizer, você está ali, subindo a montanha, você não precisa... muitos homens, e os alemães com menos, mas os alemães não precisam ter o mesmo número de homens que você. Né? Eles fazem tiro ao alvo. Então, é preciso separar o joio do trigo. Eu acho que o desenvolvimento da historiografia sobre a participação brasileira em geral e a da FEB em particular, ela se aperfeiçoou muito exatamente para, entre outras coisas, para não ficar entre esses dois extremos. A glorificação, uma narrativa vazia de heroicidade, né, que gerava mais descrença, na verdade, do que realmente uma certificação. E, por outro lado, uma narrativa que tentava desvalorizar, tentava desmoralizar. Né? Houve erros? Houve muitos acertos. E é isso que a gente tem que entender. Né? Então, o que foi chamado de lendas, na verdade, assim, essa historiografia laudatória, né, ela realmente prejudicou muito. E aí vem iniciativas como William Wack, em livro, ou como o que eu acho infame, filme do Rádio Auriverde, né,
eu acho que eles foram exatamente para o outro lado. Então, esses polos, por um lado, assim, a discussão sobre esses dois polos acabou, de certa maneira, provocando um aperfeiçoamento dos historiadores, da historiografia profissional, e historiografia não é só historiador formado, não. É jornalista, é gente que tenta entender com o conjunto de conhecimentos que é possível você trabalhar. Vamos entender como é que funciona um exército? Como é que se lutava na Segunda Guerra Mundial? Como é que os americanos que estavam lutando ali na Itália, como é que era o desempenho deles? Como é que eles lutavam contra os alemães naquele mesmo tipo de terreno? Né? Como é que... quais eram as possibilidades? Não podemos esquecer, o combate na Itália foi um combate de pequenas unidades. Não tinha como você usar tanques, não tinha, era um combate de grupos de combate, de pelotões, de companhias. Né? Não dava para acionar regimentos inteiros. Então, é um combate diferente. E, aliás, foi um combate extremamente desgastante. A historiografia da história da Segunda Guerra Mundial em geral lembra de uma coisa: nenhum combatente da Guerra da Itália chegou até a Alemanha. Só se for por turismo depois. Mas nenhum combatente durante até o dia da vitória na Itália, né, 2 de maio, nenhum deles chegou até a Alemanha, exatamente porque foi muito difícil. Então, sabendo disso, a gente pondera melhor as coisas sobre a febre. É melhor a gente entender, inclusive por conta das dificuldades, o valor desse momento histórico para esses rapazes. É isso, professor. A nossa memória ela sofre um processo ao longo da vida, né? Um processo de reformulação, com todos os esquecimentos e com todas as lembranças. O senhor tocou num aspecto muito importante, né, do ponto de vista teórico-metodológico da história oral, que é justamente essa dinâmica que a nossa memória sofre ao longo da vida e que certamente também afetou as memórias, as lembranças e esquecimentos dos nossos expedicionários. Né? Mais alguém, pessoal, gostaria de colocar alguma questão, alguma pergunta? Por favor, César. Boa noite, professor Francisco, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, eu vou só endossar a primeira parte que o senhor falou, que eu achei bastante interessante. Eu sou presidente da Associação dos Expedicionários de Campinas. E no ano passado, nós fizemos todo final de mês uma palestra sobre a FEB. E esse primeiro mês agora de janeiro, nós fizemos diferente. Abrimos o tempo de palestra, 2 horas, para que os familiares levassem os seus diários e nós lêssemos coisas interessantes sobre os nossos pracinhas. E o que se viu foi mais um tema, vamos falar, 10%, 15% sobre alguma coisa que eles fizeram, e 80%, 85% falando sobre a família no regresso deles, as dificuldades, os traumas, principalmente traumas. Nós tivemos aqui um dos filhos, inclusive, que disse que ele não sabe nada do pai, porque a mãe, o psicólogo, quando ele voltou da guerra, proibiu a mãe e todos os filhos e amigos de comentar alguma coisa que ele lembrasse algum tipo tivesse algum tipo de ideia da guerra. Então, foi muito produtivo. Até se tiver mais alguém aí, líder de algum grupo, alguma coisa, é uma sugestão que eu gostaria de deixar. Façam uma mesa redonda com os filhos e netos expedicionários. Foi muito produtivo, muito engrandecedor, não só para quem falou, mas para quem pôde ouvir as dificuldades que todos passaram. Para nós foi uma grande surpresa, que a gente às vezes convive com certas pessoas, a gente nem sabe o que é que aquela família passou. Que na associação somos em muitos aqui em Campinas, felizmente, e sempre nos encontramos, mas não sabemos o íntimo de cada um, e nós demos espaço para que eles colocassem
todos saberem, né? Então, é uma sugestão que eu queria deixar para todas as associações que estiverem nos ouvindo aqui. E agradecer ao senhor pela colocação. Muito obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Não é uma pergunta. Obrigado. Eu que agradeço. Se não tiver mais alguém, então passo para a Silmara, e para agradecer, né? Antes de passar para a Silmara, agradeço o professor Francisco mais uma vez, e é isso. Esse material ele vai ficar, já está sendo preservado, e vai ser útil já está sendo útil não apenas a nós, pesquisadores, mas, enfim, a todos. Ele vai estar disponível no YouTube, além de estar disponível também no nosso futuro site do museu, e que ele perdure em nome dos 37 que o senhor entrevistou, dos 25 mil e de todos os outros milhares que ficaram aqui e que já se foram. Muito obrigado, e passo a palavra, então, para a Silmara. Bom, tenho só que agradecer ao professor Francisco Ferraz, né, por esta brilhante explanação, e eu gostaria assim, de fazer uma última indagação para o pesquisador, Francisco Ferraz, entrar em contato com a história da FEB, perceber, né, o esquecimento, tanto o concreto quanto o simbólico, né? Até que ponto o senhor conseguiu manter um distanciamento crítico da sua pesquisa, ou em algum momento o senhor se indignou, em algum momento o senhor se emocionou também com essas histórias? Mas, olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo. A sua explanação foi brilhante. Obrigado. Eu acho impossível mergulhar num tema como esse sem paixão. Cada senhor que abria a porta da sua casa, ou abria as portas das suas recordações, para mim, era um momento em que era um momento especial, ao mesmo tempo eu precisava ouvi-los. A gente fala muito, né? E aí, quando tem um momento, a gente precisa ouvi-los. E assim, eu muitas vezes me emocionei mesmo. Teve um que chegou para mim e falou, a primeira frase que ele disse assim: eu sou um neurótico de guerra. E começa a entrevista. E aí ele fala para mim que, depois de um certo momento, em que no inverno, naquele inverno terrível da Itália, e eles chegaram a ficar semanas sem tomar banho, e não tinha como. E quando ele tirou, finalmente, na licença, ele tirou o uniforme, tinha bichos. E assim, aí ele olhava para mim e falava assim, eu não sei quem que era mais bicho, eu ou eles. Então essas coisas, não dá para passar como se fosse, não dá para ficar frio em relação a isso. Mas é claro que existe o rigor metodológico, etc. Mas são momentos que esse evento extremo como a guerra proporciona, né? E não só esses dos brasileiros, né? Porque, por exemplo, eu vou dizer para você, o livro que mais me deixou, tive mais problemas, inclusive emocionais, de lidar, foi esse que eu publiquei recentemente, né, Segunda Guerra Mundial, que me foi uma encomenda que a editora Contexto fez por mim, e teve trechos que eu fiquei lendo, porque uma coisa é você ler os brasileiros, outra coisa é você ver outras realidades. E eu estou falando apenas do que é chamado de Holocausto.
Então, tem um caso que me impactou muito, das soldadas soviéticas, e ela engravidou, e uma das soldadas engravidou, teve a criança, e ela teve que se deslocar com a criança, o bebê ainda, aumentando o bebê num deslocamento de um lugar para o outro, com a unidade feminina dela, e elas tinham que atravessar um pântano, silenciosamente à noite, porque os alemães estavam do outro lado. E aí a criança começa a chorar. E ela poderia o choro da criança colocaria em risco todas as soldadas ali. Aí ela sufoca a criança na água do pântano. Cara, não dá para... Terrível. Depois que eu li essa história, eu fiquei, acho que 2 dias, assim, sem poder ler. Então, e começa a ler sobre as memórias dos campos de extermínio, e começa a ver os relatos de Hamburgo, por exemplo, incinerada pelo bombardeio aliado. E aí realmente não dá. A guerra não é uma coisa que você possa lidar com frieza. Eu não consigo. Né? Mas é dever nosso oferecer o máximo possível com todo o rigor metodológico e conseguir aproximar as pessoas de uma história que vale a pena ser lembrada, que vale a pena ser conhecida. E não tem evento mais crucial disso do que a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, né, professor, o que nos move em estarmos aqui hoje, conversando sobre a temática, né, é esse compromisso que nós temos para não deixar essa memória silenciada mais. Sim. E esquecida, né? Eu sempre me pergunto assim, qual é assim a missão, a nossa missão diante desse tema, que é um tema doloroso para ser tratado, né? Então, e exige rigor metodológico, rigor de pesquisa, e, ao mesmo tempo, uma aproximação também daqueles que hoje nós temos tão poucos veteranos, né? E agora temos os familiares para relatar o que eles viveram também com esses grandes homens, né? Sim. Então, mas só mais uma curiosidade agora. O senhor começou a pesquisar esse tema já na sua graduação? Como é que o senhor chegou a essa pesquisa tão ampla da Segunda Guerra Mundial e da Força Expedicionária Brasileira? É curioso, é altamente improvável. Eu não tenho parentes ex-combatentes. Eu não conheci nenhum ex-combatente na época de criança, adolescente em Bauru. Eu só ouvia falar, fulano ali é neurótico. Mas, assim, para mim, eu não sabia nem se ele era combatente da chamada Revolução Constitucionalista de 32, que eu chamo de Guerra Civil, de 32, ou se era porque eles desfilavam com a gente no 7 de setembro, né? Ou os expedicionários. Mas eu fiz o tiro de guerra, e no serviço militar havia, um dos momentos de instrução, era falar sobre a história do Exército Brasileiro, e aí eu falava de um jeito que assim, entrar pelo ouvido, você ia pelo outro. Falava das batalhas, não sei o quê, mas quem fez o Exército, aquelas instruções, sabe muito bem como é que funciona. Né? E aí eu fui fazer o curso de História. Só que tem uma particularidade. Eu nasci no dia 31 de março de 64. Então, eu já me direcionei para as forças, para entender as Forças Armadas. Era uma curiosidade que eu tinha. E eu fui fazer História e eu acabei... o meu mestrado foi sobre a Escola Superior de Guerra. Né?
E a Escola Superior de Guerra, ela tinha uma particularidade que boa parte dos seus comandantes tinham participado da Itália, da Guerra da Itália, da campanha da Itália. Mas eu não queria falar sobre... Aí é que está. Na hora do doutorado, eu achei interessante, vou pesquisar sobre a FEB. Mas eu pensei assim, mas não vou pesquisar sobre esses generais, esses coronéis, eles já são conhecidos. E a pessoa e os seus comandados? O que acontece com eles? Foi aí que eu me direcionei. Né? E foi curioso, eu escrevo isso no livro, na introdução do livro, um empurrãozinho que me deu foi o dramaturgo Plínio Salgado, que eu estava numa peça de teatro em São Paulo, na fila, e ele vendia uns livrinhos lá, que eram uns contos dele. E um dos contos era Os Meninos da Minha Rua. E eram 3 rapazes que foram de Santos, que foram lutar na guerra, que eram os da rua dele. Um era bom de bola, jogava no Jabaquara. O outro era bonitão, era galã. E o terceiro era forte, o boi, era o forte. O boi, que era forte, voltou fraco das ideias. O bonitão não voltou, morreu. E o terceiro foi amputado, era um jogador de futebol amputado. Então a guerra destroçou a vida desse. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é mesmo? E aí fiquei interessado por isso. E esse interesse nunca mais acabou. O final da história é triste, já deu spoiler. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Agradeço a participação de todos vocês, e até o próximo evento. Uma boa noite. Boa noite.